Na hora, você não pensa no pior. Eu lembro que eu disse para minha outra filha, se você estiver escondendo alguma coisa de mim, você vai apanhar também. Desaparecer não é crime. Ele é, assim, a quebra da rotina de qualquer pessoa. Eu não acostumo e não vou acostumar nunca a viver sem uma resposta. Como que pode uma pessoa desaparecer a 120 metros de distância da entrada da nossa rua? Então, viver a dor da incerteza é 1000 vezes pior que a morte. Eu acredito que ainda o nosso caso, ele ainda é um pouco esquecido. É muita gente desaparecendo em um prazo muito curto e a divulgação é muito pouca ainda. Porque não adianta, hoje desaparece uma jovem e aí passa na emissora de televisão, aquele foco, 2 minutinhos, a matéria dela. E aí sim ou não, se conseguiu encontrar, bem, se não conseguiu, ela é paz da virada já. E o desaparecimento, ele é um problema isolado, na minha visão, como mãe e como militante dessa causa. Ele é um problema invisível aos olhos da sociedade e das autoridades. A Delegacia de Pessoas Desaparecidas aqui da capital, ela trabalha com um número diferente do estado, né? Então, uma média de 10 mil casos ano para a Delegacia de Pessoas Desaparecidas da capital, um número bem alto. Todos os casos que são registrados, tanto na delegacia eletrônica, quanto aqui, quanto nas delegacias territoriais, são apurados por essa delegacia. Eu diria que é uma média de 600, 700, em média, que a gente tem de pessoas desaparecidas por mês. Até saíram várias matérias recentemente, falando que somem tantas crianças, mas essa média é bem baixa de crianças. Eu puxei agora esse ano, até por conta do Dia Internacional, alguma coisa assim, da busca da criança desaparecida, a gente tinha 15 registros de ocorrência, só um aberto. Meu nome é Alberto Corrêa dos Santos, eu sou pai de Rodrigo Corrêa dos Santos, sou natural da Bahia, vim para São Paulo buscando uma qualidade de vida diferente. O Rodrigo é o meu primeiro filho. Costuma-se dizer que aquele primeiro filho é o xodó e tal. A paixão dele era trabalhar comigo. Tudo que eu fazia, ele estava presente. E o Rodrigo foi crescendo. Várias profissões, eu passei a ser taxista e o Rodrigo se apaixonou pela minha profissão. E ele falava, pai, eu quero ser taxista. Eu, mesmo sabendo que o táxi é uma profissão muito perigosa, mas eu procurava ele mudar o foco dele para ele fazer uma outra coisa, mas ele queria ser taxista, insistiu muito. Eu falei, bom, meu filho está pedindo para seguir minha profissão, tem uma admiração muito grande pelo meu trabalho. Eu trago sustento para eles aí através do táxi. E aí, aos 18 anos, eu fiz o procedimento da documentação dele, habilitação, todo, e ele seguiu minha profissão. E eu fiquei muito orgulhoso porque ele também me deu um abraço falando que eu era o melhor pai do mundo. Tinha carro, tinha moto. E meu filho saiu 18 de maio para trabalhar numa sexta-feira. O Rodrigo saiu de casa para fazer o que ele mais gostava. No dia seguinte não voltou. E entramos em contato com a Rádio Táxi. Encontrei o carro do meu filho com todos os documentos e até hoje não encontro ele. No início todo mundo fica na euforia de estar procurando a pessoa. Então ali é um momento de ansiedade. O medo e a ansiedade praticamente dentro de uma linha comportamental é a mesma coisa, né? Medo e ansiedade. A gente fica ansioso porque a gente tem um medo. Muitas vezes esse medo ele pode ser por conta da pessoa pegar aquela culpa para ela. Poxa, a pessoa desapareceu por minha culpa, eu que não cuidei. Então ela fica com 2 tipos de medo. Um medo que é o medo da culpa, e o medo de achar que ela vai prejudicar uma dinâmica familiar inteirinha. Dentro daqui da clínica a gente não tem uma demanda específica de desaparecidos, né? A gente vai trabalhar a perda, a ausência daquela pessoa, que é traduzida num luto também, apesar de muitas vezes a pessoa estar viva, mas pode não estar, né? Então a gente já trata isso como se fosse um processo de luto. E aí eu comecei em desespero, né? Nunca tinha passado por isso.
E aí o procedimento começou aí. Jardim Apoadora, bairro do 75 DP. Aí imediatamente a polícia já foi próxima, a polícia militar, depois na sequência a polícia civil. Eu falo para vocês que eu não caiu a ficha, demorou muito tempo para cair a ficha que meu filho estava desaparecido. Eu comecei a procurar meu filho dia e noite, dia e noite. Eu moro aqui no extremo Zona Sul e eu estava no extremo Zona Oeste, né? Praticamente eu me mudei de casa, né? Porque era 10 horas da noite e eu ainda estava na comunidade lá. Eu chegava na delegacia para tomar água, para respirar e o foco era ali. Foi ali que eu encontrei o carro do meu filho. Então eu não abria a mão, eu esqueci que eu morava aqui nessa região, eu só ficava para lá. 6 horas da manhã eu ia, só voltava à noite. Resumindo, a gente que tem filho desaparecido, a gente não vive, a gente vegeta, né? A gente finge que está bem. A gente finge passar para as pessoas que está bem, mas não está bem. Porque quando sou convidado para ir numa festa com a minha família, minha esposa, eu tenho que me preparar para ir naquela festa, porque lá eu vou receber um pessoal, todo mundo animado, e eu tenho que fingir que eu estou animado ali. E nós não estamos preparados para perder um filho dessa forma. Se eu tivesse enterrado a minha filha, eu já teria acostumado com a ideia de nunca mais vê-la. Mas eu sequer tive esse direito de enterrar um corpo. Eu já perdi meus pais, eu sei onde eles estão e que eles não vão mais voltar. Agora, há quase 3 décadas eu pergunto o que fizeram com a minha filha? Aonde foi parar essa menina? Se ela está viva, por que ninguém nunca viu? Se está morta, cadê o corpo? O Estado me deve essa resposta. A questão do desaparecimento, ela tem muito a ver com uma rotina, né? Então, acho que, assim, a gente muitas vezes olha a ocorrência e fala assim, ele ficou de retornar às 13 horas, às 15 a mãe faz o BO. Tá errada, tá certo, porque se a rotina ele voltar exatamente àquele horário, quanto mais rápido for dada a notícia, mais rápido a gente tem chance de tomar providências de encontrar. E aí, quando a gente fala de rede de boletim de ocorrência, a gente fala de um protocolo, né? As pessoas registram assim, após uma desilusão amorosa, meu marido sumiu, ou meu filho sumiu. Não dá. Eu preciso saber se tem cicatriz, se tem tatuagem, qual a vestimenta, qual era a dinâmica no dia a dia, o que saiu fora da dinâmica, o que os amigos falam, se é a primeira vez, se tem uso de droga, se é adicto de álcool, de alguma coisa, se tem algum problema psicológico, psiquiátrico, se faz tratamento, se já sumiu outras vezes, aonde foi encontrado. Então a gente tem uma lista de questões. E acho que uma das mais importantes é assim, tem cartão de banco? Qual é o banco, né? Já entrou em contato com o banco? Pega o BO, entra em contato, é mais fácil do que pedir uma ordem judicial. Está com o celular? Coloca o número do celular, porque as pessoas não colocam o número do celular. Às vezes não coloca nem do declarante, então eu vou ter que puxar nos registros policiais e ver se eu acho algum recente, que as pessoas hoje já mudam muito de número, apesar da portabilidade, para ver se eu consigo algum contato, já que a minha informação está escassa ali, né? Então, nossa primeira providência geralmente é entrar em contato com a família para pegar esse resto da rotina que não está no registro de ocorrência. E aí o senhor vai me falar assim, mas é obrigação do usuário saber o que tem que constar? Não, não é obrigação do usuário, mas já que é um serviço de informação, quanto mais informações rápidas e úteis forem dadas, mais fácil vai ser de achar aquela pessoa. No momento muito difícil da minha vida, do meu dia a dia aqui, entrando numa depressão muito grande, e minha filha me fragou algumas vezes eu falando sozinho, né? Falando até coisas que não era para sair da minha boca. E aí eu pedi ajuda para a Ivanice. E ela me indicou um médico, que ele me pegou no momento que ele falou, seu Alberto, o senhor estava no último estágio. Talvez eu não teria condições de chegar até esse tipo de atendimento com as minhas próprias pernas. E ela me indicou, eu pedi ajuda e graças a Deus eles me salvaram. O psicólogo ele é um agente de transformação, ele é um agente de mudança. E a esperança, ela está dentro deste processo. Então a gente tem que tentar não iludir o paciente, mas falar assim, você tem que ter fé, você tem que ter esperança. Então o que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar meu autorrespeito, minha autodisciplina, meu autoconhecimento, minha autoestima. Aqui fica a fé. Aí quando eu faço isso, aqui vai gerar esperança, vai gerar o resultado de tudo aquilo que a gente espera.
Eu faço busca para o meu filho aí, praticamente abrir mão de tudo, não trabalho mais com táxi, a partir do momento que aconteceu isso aí. Agradeço a minha mulher, que ela trabalha na área de ensinos, e eu fiz uma parceria com a minha mulher, né? Ela não pode estar disponível na rua todo esse tempo. De tanto eu ficar na rua, eu conheci outras mães, outras organizações como Mães da Sé, Mães em Lutas, e eu saía para a rua com 30, 40 fotos do meu filho e eu via que outras mães já não tinham condições de levar a foto dos filhos dela. E aí eu pedi autorização para a presidente das Mães da Sé se eu podia levar a foto daquelas mães para estar colando nos postes na rua, de pontos de ônibus. Eu comecei a fazer esse trabalho. Além de procurar meu filho, eu colava a foto de outras mães. Eu criei um gosto por esse foco de procurar meu filho e também ajudar outras mães. E hoje eu estou aí, são 10 anos que eu estou sem meu filho, são 10 Natal sem ele, 10 Ano Novo sem ele. E outras festas, Dia das Mães, Dia dos Pais, dia de aniversário dele, agora em maio mesmo. Em 2018, eu conversei com algumas pessoas sobre a minha ONG, um projeto que eu queria criar. Todos que eu falei sobre o meu projeto, doutora, eu quero criar um projeto móvel para me apresentar em vários lugares. E todos abraçaram essa causa. Aí me deu mais uma força, isso daí moveu mais comigo, mexeu comigo. E hoje eu estou aí com 70 banners na rua e eu faço isso aí com muito prazer. Porque eu estou divulgando meu filho, estou divulgando outros filhos de outras mães. São mães que muitas não podem estar presentes, mas só o fato delas me mandar uma saudação no meu WhatsApp. Seu Alberto, muito obrigado, o senhor está divulgando a foto do meu filho, isso aí eu já me sinto assim que eu estou alimentado. O desaparecimento é você viver um luto inacabado, é uma ferida que não cicatriza, é conviver com uma dor que não tem remédio. Mas eu tive que aprender a viver um dia de cada vez. Não pense que é fácil. E essas mães, foi com elas que eu aprendi a dividir a minha dor. Foi com elas que eu aprendi a lutar, não só pela minha filha, mas pelos filhos delas também. Como mães, nós não podemos desistir jamais do bem mais precioso que Deus nos deu, que é os nossos filhos. Enquanto não tiver um corpo, nossos filhos continuam vivos. A gente já encontrou filhos que a mãe procurava há 16 anos, filhos que a mãe procurava há 35 anos, que a mãe procurava há 29 anos, e cada vez que eu consigo proporcionar e que eu presencio esse tipo de reencontro, a minha esperança ela renasce a 1000 vezes mais. Já tive alguns encontros assim que me deixou emocionado. Devolver um filho desaparecido para uma mãe, eu que estou aí nessa luta há 10 anos, isso fortalece muito para mim. Não importa a maneira que seja, eu busco encontrar. Se eu encontrar com vida, se eu encontrar infelizmente sem vida, mas eu tenho que ter um procedimento digno, né? Então, eu até hoje não fiz esse procedimento com meu filho, não tive esse encontro com meu filho. Eu quero encontrar meu filho com esse sorriso que ele está aí. Brinco quando era pequeno, tem várias fotos dele, eu vou criar uma prateleira aí para colocar um monte, ele tem uma sequência de fotos. Aqui foi a presidente das Mães em Luta que me deu, aqui foi a presidente das Mães da Sé. Esse pai aqui, ele é um pai, um herói. A história dele está nesse jornal, eu fiz questão de guardar até hoje. Ele andou do Piauí até aqui em São Paulo, encontrou o filho dele em Brasília, né? E mostrando aqui os boletins de ocorrência, é um herói. Um dia eu quero encontrar esse pai para dar um abraço nele, que a mesma dor que ele sentiu todo esse período aí, eu estou sentindo até hoje, e outras mães, outros pais. Mas ele teve a felicidade de encontrar o filho dele. Só que é um exemplo de pai, ele veio do Piauí, de lá, aí ó. Aí para pedir carona ele colocava os BO, olha quantos que ele fez aí, a quantidade. Em cada cidade ele fazia um boletim de ocorrência. Quando eu resumi tudo isso aí eu queria um nome para minha associação, para minha ONG. Aí eu falei, bom, eu acho que tem uma palavra que se diz, esperança é a última que morre. Quando você tem que ter esperança em tudo, né?
Então que eu coloquei o nome Esperança na Rua, porque eu não posso perder a esperança. Assim como esse pai aqui andou 3.000 quilômetros para encontrar o filho dele e encontrou, se for possível, eu vou andar o dobro para encontrar o meu.